Ô, rapaz, rapaga, semana mega importante, semana que nós teremos, enfim, decisões, na verdade não decisões, mas dados revelados, dados a serem revelados mega importantes, né? No qual a gente vai destacar, obviamente, né? O CPI, né? Que é simplesmente a inflação lá nos Estados Unidos. É como se fosse o IPCA nosso aqui no Brasil, né? Então, é um dado de extrema importância, é um dado que se vê muito acima do esperado ou acima do esperado simplesmente. Nós teremos realmente algo a se preocupar, tá? E a partir de como virá esse dado, a gente vai ver como serão os cortes em taxa de juros, se vai ter corte em taxa de juros, e mais importante do que isso, né? Quanto, mais importante não, né? Mas quase tão importante quanto, quantos serão esses cortes, né? 50 bps, 25 bps, ou vai manter na mesma? Como é que vai ser, né? Então a gente vai estudar como o mercado pode inclusive reagir ao longo da semana, depois da vinheta, claro. Então, vai. Antes de qualquer coisa, pedir para você dar seu like nesse vídeo, não deu like, se inscreve no canal se está inscrito e verifique o sininho das notificações caso você não tenha verificado ainda. Tem aqui na descrição / legenda do vídeo, né, o nosso link para o grupo free no Telegram. Nós compartilhamos ali os notícias, né, da macroeconomia, notícias do criptomercado e tudo mais. Você fica atualizado no instalar de dedos, rapidão, sem muita burocracia, sem muito lero-lero. Ali é papuf, rapidão, tá? Outra coisa que eu queria pedir para você também já ficar atento é com relação ao grupo VIP, no qual a gente passa sinais com entradas, alvos e stops. Beleza? R$30 por mês, basicamente R$1 por dia. Cara, preço basicamente gratuito, né? Gratuito. Praticamente um preço de manutenção, né, que a gente cobra. E basta você entrar no Free e procurar por mim ou pelo Neto, chama a gente e aí solicita a sua adesão por apenas R$30 aí por mês. Aí a gente conversa, você passa o Pix e boa. E aquela coisa, quer continuar? Beleza, não quer, é só não fazer o Pix no próximo mês, a gente tira você e fica por isso mesmo, a amizade é a mesma, não tem encheção de saco, ninguém vai ficar cobrando você, ninguém vai ficar mendigando, nem nada. Dia tal vira o mês, e aí, quer continuar? Não quer? Se não quer, a gente tira você, você não precisa nem se manifestar que não quer, é só não pagar, a gente já tira você. Vida que segue, valeu pela confiança, adiós, tá? Fora que tem os 7 dias úteis, os 7 dias corridos, né? Que o Código de Defesa do Consumidor garante para você, de você fazer adesão ao grupo e se você não gostar, você pode solicitar o cancelamento e boa. Fechou? É isso. Galera, então é o seguinte, estamos com o mercado basicamente esperando, né, essa divulgação do CPI, que vai acontecer na quinta-feira. E enquanto não tiver essa divulgação, a gente vai ter basicamente o mercado travado. Bem dizer isso, tá? Nós não vamos ter o Bitcoin tomando grandes decisões, tá? Mesmo o S&P 500, ele não vai tomar grandes decisões, né? Em termos de Bitcoin, que é o que interessa pra gente, muito dificilmente a gente vai ver Bitcoin perdendo 111.500, se perder ele vai lá para 109.000 no mínimo, assim, no máximo do mínimo, tá? Muito abaixo disso, difícil, tá? E caso o Bitcoin resolva começar a subir, muito dificilmente a gente vai ver Bitcoin lá para acima de 115, que quer que seja, tá? Então, na moral, a gente vai ter que ficar um pouco pianinho essa semana, tá? E inclusive vim aqui fazer vídeos de atualização bem curtinhos também, tá? Sem muita
novidade no front aí, tá bom? Eu tenho outro projeto que eu vou começar a pôr em prática basicamente hoje, né? Daqui a pouco, tá bom? Isso já tá tarde, né? Pô, caraca, cara. 2h05. 2h05 da matina. Já tá tarde já, né? Mas enfim, acho que aí você vê melhor. Vê, ó. 2h05 da matina. E o cara aqui gravando o vídeo. Mas é isso. Mesmo assim, vamos que vamos. Vontade de poder. Produtividade aqui não para. E, cara, é isso. Não sei nem se a gente vai atualizar muita coisa aqui desse canal. Talvez outro canal que eu tô pra começar eu atualize. Mas quer me ver, vê lá, um tema totalmente diferente e depois eu entro em mais detalhes. Mas enfim, o canal aqui a gente vai atualizando até realmente tomar uma decisão importante o Bitcoin, o que tá difícil de fazer, né? Convenhamos, bem difícil. Mas vamos lá, vamos estudar o que vai rolar na semana. Então, opa, cena principal, não cena final. Então, ó, vamos lá. Quarta-feira, PPI. Não é uma coisa que tem importado tanto, tá? Não é uma coisa que tem feito tanta diferença, então beleza, o estimado é 0,3. Mês passado veio 0,9, não é interessante vir muito abaixo disso, tá? Nem muito acima, o interessante é manter equilíbrio. 0,3 é um bom número, foca em 0,3, se tiver 0,3, legal, o mercado faz muito bem feito. CPI, e isso é importante, tá? Quanto menor vier, melhor é, tá? Aqui sim é interessante a gente focar abaixo, tá bom? Estimado 0,3, temos aqui 2,9, né? A meta do Fed é 2%, né? Estamos aí basicamente 50% acima do estimado, né? Que é 2%, né? Projeção 2,9, se fechar 2,9 dentro do estimado, ficamos aí 45% basicamente acima do que é estimado. O ideal, tá? Não tô dizendo que vai acontecer, mas o ideal é vir 50% aí abaixo, né? Do 50%, desculpa. É vir um pouco abaixo do estimado. Tentar manter esse 2,7 que estava mês passado, né? Seria muito bom. Por quê? O 2,7 significa que a gente está ainda nos 35% acima da meta do Fed, que é os 2%. Tá? Então significa que as políticas deles estão surtindo algum efeito e talvez eles até cogitem cortar a taxa de juros até por conta de toda essa questão envolvendo a recessão, possível recessão econômica, payroll extremamente negativo, dados de emprego esfriando, né? Então o mercado de trabalho já não está mais tão aquecido assim. Se você pegar, por exemplo, toda a polêmica do discurso do Jeremy Powell, no discurso do Jackson Hole, né, no qual ele realmente falou que o mercado de trabalho já não está mais tão aquecido como estava antes, a economia deu uma enfraquecida, foi um discurso extremamente dovish da parte do Jeremy Powell, e dificilmente você espera um discurso dovish do Jeremy Powell quando o assunto, em especial quando o assunto é Jackson Hole, já que nos últimos simpósios de Jackson Hole, o Jeremy Powell ele foi extremamente incisivo, extremamente hawkish, né, para dizer o mínimo, foi extremamente hawkish. Então, acabou assustando um pouco a galera, tá? Vamos ver se o Jeremy Powell pega um pouco mais leve aqui, né? Com o CPI vindo dentro do esperado, que eu acredito que sim, tá? O CPI vindo dentro do esperado, acredito eu que deve realmente ter um corte em taxa de juros bem interessante a partir daí da próxima semana. Acredito eu. Tá? Se vai cortar ou não, eu não sei dizer, mas acredito que sim. Beleza? Acredito que corte. Porém, é aquela coisa. Vindo 2,9, eles vão cortar por uma questão de que os empregos estão muito embaixo, então a gente tem que criar para incentivar mais emprego. Então, beleza, eles vão cortar 25 base points e só, tá? Olha, cortamos 25 base points. Então agora o ideal é que a gente mantenha um pouco acima, quer dizer, mantenha só nesses 25 base points
para ter um certo equilíbrio, tá? Então aí a gente não vai ter muitos cortes ao longo do ano, tá? Agora, se a gente tiver um CPI vindo de 2,7 para baixo, né? Aí sim a gente vai ter um incentivo para o Federal Reserve cortar mais taxa de juros, nem que corte 25 base points esse mês aqui, mas nos próximos, né, nos meses vindouros, a gente vai ver cortes maiores. Então aí sim eu posso acreditar que a gente pode ter até 75 base points até o fim do ano. Por enquanto, cedo para dizer. Tudo vai depender do CPI. 25 base points para esse mês aqui de setembro é praticamente certo que a gente vai ter um corte de 25 base points para setembro. Isso é fato, a não ser que a gente veja um CPI explodindo de coisa de 3,1% subindo, entendeu? Aí realmente esquece, tá? 3,1% esquece, não vai rolar corte em taxa de juros. Porém, se a gente viu um CPI de 2,9 para baixo, 2,9 até 2,7, 25 base points garantido. Abaixo de 2,7, cara, 50 base points é praticamente certo aí, tá? Porém, eu acho que desses 50 base points aí vai ser difícil a gente ver muita coisa abaixo disso, tá? Eu acho que 75 base points no total até o fim do ano é o máximo que a gente vai ver aí, tá? Vai no máximo a gente sendo bem otimista, vai bem otimista, vai, põe aí 100 base points. No máximo, 100 base points. Beleza? Então é isso. E é isso que a gente vai ter para essa semana que começa agora, né? Próxima semana, estuda rapidão aqui, núcleo vendas no varejo, né? Isso no dia 16. Não é uma coisa que deve influenciar tanto assim. E famosa taxa-alvo de fundos do Fed, no dia 17, que provavelmente o dia da economia, macroeconomia mais aguardado do ano. Provavelmente, tá? Questionavelmente é o dia em que supostamente o Federal Reserve deve, pela primeira vez em 2025, cortar taxa de juros. Tudo depende da narrativa que nós tivemos com este CPI da próxima quinta-feira. Tá? Dependendo de como vir o CPI, dentro do esperado, corta 25 base points. Acima do esperado, não corta nada. Muito abaixo do esperado, corta 50 base points. Tá? Então é basicamente isso aí. E depois índice de atividade industrial do Fed da Filadélfia, que não tem influenciado tanto assim o mercado. Mais. Beleza? Então é isso. Desculpa, a garganta ainda não tá boa. S&P corrigiu para Golden Ratio. Até aí de boa e deu uma subidinha. Tá acima do triplo de 610 períodos, algo bem positivo. Deve se manter aqui por enquanto. Se conseguir superar a faixa aqui de 6.510 dólares, a gente deve buscar novamente o topo de 6.543. Então, superou 6.510, deve buscar topo 6.540. E superou 6.540, deve buscar 6.600. Então, é a evolução que a gente deve esperar aqui no S&P 500, tá? Bitcoin, nossa estrela da noite aqui, né? Segurou na Golden Ratio, muito bom mesmo, tá? Tá brigando no Triple M de 610 períodos, o que é ruim. Travou na LTA, né? Uma LTA que a gente vinha aqui. E desde que ele perdeu a LTA, quando a gente perde a LTA na condição de suporte, ela se torna automaticamente uma resistência, que é o que está acontecendo aqui. Travou aqui, né? Precisamente hoje, às 20h15, travou, não conseguiu romper. Caiu, tá segurando no M200 períodos. Vamos ver se rompe a Triple M de 610, tá? Mas tá difícil, tá bem difícil, tá? O Bitcoin precisaria, na verdade, romper 112 e 400, tá? Se o Bitcoin romper 112 e 400 no curto prazo, aí sim a gente acredita numa possível retomada de alta do Bitcoin.
mas precisa romper 112.400. Ou para falar bem a verdade, 112.600, tá? Então marca aí, Bitcoin curto prazo romper 112.600. Antes disso, esquece. Não vejo grandes melhoras para o Bitcoin, tá? Tem que romper 112.600. Antes de 112.600, esquece. Eu não vou ver Bitcoin superando máximas ou coisa do tipo, tá? Rompe 112.600, probabilidade de retomada de alta. E se perder 109.600, probabilidade de retomar a queda, tá? Então tá aí. Esses são os pontos importantes do Bitcoin para curto prazo. 109.600, queda, 112.600, alta. Tudo que ele fizer nesse hiato é mera especulação, lateralização, e aí a gente só vai perder dinheiro operando enquanto o mercado ficar nessa faixa, para cima, para baixo, para cima, para baixo, a gente vai ficar nessa xaropice de mercado e muito provavelmente arriscado, condenado a perder dinheiro atrás dinheiro, atrás dinheiro, atrás dinheiro. Não recomendo investimento aqui, tá bom? Fique de fora. Gráfico diário do Bitcoin. Perdeu o 3.610 períodos já tem um tempo, perdeu várias médias móveis já tem um tempo, sem sucesso, está tentando retomar, mas sem sucesso. Aquela coisa que eu falei, se perder 109.600, muito provavelmente deve vir pegar EMA 200 períodos lá em 104.700, tá? Então, não está numa situação nada boa, né? Para que fique numa situação boa, deve demonstrar uma força interessante aqui para romper a priori 112.600 e depois mesmo, para ficar legal para um longo prazo, seria romper 118.000. Aí fica legal para longo prazo. Superando 118 mil dólares, aí sim a gente vê o Bitcoin possivelmente retomando a alta e com tudo, tá? Aqui no sentimento do mercado, você vê que o price action é neutro, padrão, né? Tem beleza. Nada demais. Mercado neutro. Funding rate corrigindo, que é muito, muito bom. Tá, funding rate bem baixinho, abaixo de 0,01%, que tá muito bom de fato, tá? Porém, não tivemos liquidações hoje, né? Poucas liquidações no mercado. A última grande liquidação a gente teve foi realmente naquela queda que a gente teve dia 5, né? Beleza, fez parte. O mercado corrigiu bastante. Open interest sem interesse nenhum naquela queda, e quando ele tentou ensaiar uma alta, houve interesse no open interest. Então, assim, as instituições, ainda que estejam tímidas no mercado, elas têm muito mais interesse na alta do que na queda. Isso é fato. Então, assim, a instituição tem muito mais interesse na alta do que na queda, tá? Por mais que elas estejam tímidas, como eu disse, tá? Então, a probabilidade da gente ter o mercado retomando esta alta acaba sendo, pelo menos pelo que o sentimento me indica, maior do que a probabilidade da gente realmente dar continuidade na queda. E isso é o que o sentimento me mostra, tá? Não é uma certeza absoluta, mas é o que o mercado me mostra. Beleza? Long short ratio tá 1.7, ou seja, 70% de longs a mais do que short. Quando o mercado tem muito mais long do que short, a tendência é que o mercado volte a cair. Por quê? Porque as pessoas estão, principalmente sardinhas, estão acreditando mais na alta do que na queda. Quando a gente tem mais sardinha acreditando na alta do que na queda, o mercado faz o inverso, né? Porque ele gera liquidez para o mercado continuar subindo. E a tendência é que o mercado faça o quê? Caia. Então nós precisamos que as sardinhas parem de acreditar que o mercado vai continuar subindo. Para que o mercado tenha espaço para quê? Regularizar e voltar a subir, tá? Nós precisamos realmente ter um equilíbrio. Então precisa que o mercado volte aqui o long short ratio. Long short ratio segue alto, não deveria estar alto desse jeito, né? Temos que
vir buscar um 1.5, coisa desse nível aí, 1.4, tá? 1.7 tá muito alto. O ideal é 1.5, pelo menos 1.5. Muito acima disso, tá legal não, tá? Então tá complicado aqui. CVD, tá baixo, que é muito bom. Tá baixo. Então isso tá muito bom. Trading Light, cara, a gente tem bastante ordem, tanto para cima quanto para baixo. Para cima, esperando liquidez, tanto em 112 e 100, ou seja, pode ser que o mercado suba aqui para gerar liquidez e cair. E para baixo, isso na faixa dos 112 mil dólares, né? E para baixo, lá em 110 mil, tem 514 mil ordens de Bitcoin para compra. Então, assim, eu diria que o mercado vai para onde, do lado oposto que ele decidir primeiro. Olha só. Pô, Daniel, complicado. Pois é, complicado, mas é o que eu acredito que vai acontecer. Se o mercado decidir ir para cima primeiro, ele vai cair depois. Se o mercado decidir ir para baixo primeiro, ele vai decidir subir depois. Então não sei se consegue ver aí. Não consigo chegar com o dedinho, né? Mas ó, se o mercado decidir subir primeiro para 112 mil, ele vai corrigir depois para 109.500, tá? E se o mercado decidir vir para 109.500 primeiro, depois é a probabilidade grande de ele subir para 112 mil. Então é isto que eu vos digo antes de qualquer coisa. O mercado provavelmente vai para o lado que ele decidir atacar primeiro. Para o lado oposto, né? Que ele decide atacar primeiro. Se o mercado começar a subir para 112 mil, a probabilidade é que ele caia depois para o lado oposto. Tá? Do jeito que a gente está vendo aqui. Então cuidado com armadilhas, porque elas virão. Só isso que eu falo. E repito que o mercado só está seguro acima de 112.600 e abaixo de 109.600. Ainda assim, 109.600 a gente tem 109.500 armadilha, né? Então fica esperto para abrir short no mercado, porque tá complicado, tá bom? Fair Grade Index, o mercado tá neutro, né? Que é de se esperar, porque lateral do jeito que tá, normal tá neutro, tá aí suave, nada demais. Ethereum, o mercado está segurando acima dos 4 mil dólares. É bom que não perca 4 mil, porque se perder 4 mil, tem uma chance muito grande de vir buscar aqui 3.500 dólares, né? E perder 3.500 dólares pode vir pegar 3.300 dólares. Então, assim, fica numa situação bem complicada, tá? Bem complicada mesmo. Não pode perder 4 mil dólares jamais Ethereum, tá bom? XRP, Ripple que a gente pode e deve, né? Organizar aqui. A Ripple que tá com cara de que vai querer testar mais uma vez essa LTB. Mas tá longe ainda, tem média puxando para baixo e tudo mais, né? Mas vai brigar feio. Tá com cara que vai brigar de novo nos 3 dólares, hein? Algo me diz que a Ripple ou a XRP vai brigar de novo nos 3 dólares. E algo me diz que vai falhar de novo nos 3 dólares. E se falhar, ela vem de novo brigar em 2,75. Se perder 2,75, confirma um triângulo de baixa. E confirmando esse triângulo de baixa, a gente deve ver o preço. Vamos ver aqui. Vamos medir a base, vai. Eu não gosto de fazer esse tipo de análise. Acho convencional demais.
Mas jogaria lá para 1,80. Caso seja confirmado, né? Jogaria o preço para 1,80. Mas é uma análise que eu não gosto de fazer, cara. Vocês sabem muito bem, eu detesto fazer esse tipo de análise. Detesto. Por outro lado, se a XRP conseguir romper $13 e romper 13,13, por exemplo, beleza. A gente vai para cima, né? Solana. Solana tá bem. Solana até pouco tempo era a pior das alts, né? E agora ela tá bem. Tá como uma das melhores, né? Solana que passou muito tempo caindo, não tomava decisão e agora tá subindo e não se recusa a cair junto com as demais altas, né? Tá se mantendo acima das principais médias. Cara, conseguiu romper 206,52, travou aqui na região 219, travou em 218, né? Próximo do alvo que eu havia passado, mas tá com um cara que ainda vem buscar esse alvo fácil aqui, né? Para não dizer que ainda vem pegar $236, né? E eu acho que tem potencial sim. Para pegar o $236, eu acho que ainda vem. Tá? Então Solana tá bem aí na fita. Tá muito bem. Solana tá muito bem, cara. Tá muito forte. Eu ainda acredito que ela venha pegar esses alvos aqui para cima. Fácil, fácil, fácil. Tá? Cardano, aliás. Tá bem. Com o cara que vem testar mais uma vez esse LTB que há tempos não vinha. E esse teste seria lá em 88 centavos. Se vai romper, eu não sei. Mas vai testar. Briga boa. Tá travada, né? Na média móvel de 20 períodos. Difícil romper aqui, de fato. Mas é uma briga boa. Uma briga boa. Se conseguir romper, tá aqui. Teste em 0,88 centavos. Né? É uma briga boa, sem dúvida alguma. Eu acho que vai testar, sim. Romper de outros 500, mas testar 88 centavos, eu acho que a Cardano tá com tudo para testar. Conseguiu vir acima das médias móveis principais, que estão se alinhando para cima, então tá top, tá indo bem sim, tá? Por fim, dominância do Bitcoin caindo conforme esperado, né? Já que o Bitcoin não toma decisão, a gente vê altcoins aí que estão se recuperando, então muito provavelmente a gente deve ver a dominância vindo buscar aí 57, 30%, né? 57,3%, né? O que favoreceria o mercado a subir mais um pouquinho. O mercado de alts, tá? Não o mercado como um todo. Beleza, pessoal? Então, basicamente isso. Por esse vídeo é isso. Falou, fui, adiós, tchau, tchau, até mais. Se acontecer coisas assim, apesar de amanhã a gente volta. Amanhã a gente volta, dar uma atualizaçãozinha bem básica, tá? Em vocês. Nem que não passe muito para essa questão do mercado, quantas andas, mas a gente atualiza vocês um pouquinho mais. Por esse vídeo é isso. Falou, fui, adiós, tchau, tchau, até mais. Fui.